Salve galera, começando mais um episódio Incendiados Podcast e a nossa convidada de hoje ela vai falar sobre estratégia de evangelismo, evangelismo criativo, arte, até palhaço tem nessa história. Vem com a gente nessa? Bora! É isso aí galera, começamos mais um episódio Incendiados Podcast e a nossa convidada de hoje, Pastor Rosana. Você tá bem? Tudo ótimo. Como é que foi o dia? Corrido, mas faz parte. Mais uma pra conta do corrido aí, né, velho? A gente tá fazendo uma contagem dos convidados que vêm aqui e fala que o dia foi corrido. E praticamente todo mundo, e tem um ou dois do outro lado. Mas é isso aí, né? Tamo aí. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Você chegou até aqui, curte esse vídeo agora, senão você vai esquecer. Comenta, compartilha com seus amigos, compartilha com a família, deixa aí o seu gostei, o seu like, porque isso é muito importante. O YouTube entende que o vídeo é relevante e começa a passar isso pra frente e a gente consegue abranger mais pessoas pro reino de Deus. Então curte, comenta, compartilha e bora lá ouvir a história da nossa irmã. Pastor Rosana, é um prazer conhecer. Começa a conhecer não, né? Que eu já conheci ela, né? Tá aqui. O pastor Gil está aqui escutando a conversa, ele já veio aqui e hoje é a vez dela. Se apresenta pra gente. Olá, graças a paz sejam multiplicadas sobre vocês, essa família abençoada, sobre vocês que estão assistindo, acompanhando. Que a graça do Senhor inunde o lar de vocês. Meu nome eu sou pastora Rosana, sou pastora da comunidade cristã Povo do Reino, na Zona Sul, aqui próxima à Vila Joaniza. Sou mãe do Nicolas, de 18 anos, e do Danilo, de 10 anos. Esposa do pastor Gilson, que já esteve aqui, já está incendiado, já esteve aqui nos podcasts. E é isso. Sou professora de educação infantil, sou formada em administração também, mas agora estou como pedagoga, né, fazendo o que eu amo fazer. Que é cuidar e ensinar criancinhas. Paciência, santa paciência. A minha esposa também é pedagoga, ela está aqui escutando a conversa também. Deus abençoe vocês nessa caminhada. A pastora Rosana, e junto com o pastor Gilson, eles têm um trabalho muito legal de evangelismo, né? Que eles se fantasiam, ela vai contar isso pra gente. Mas antes, vamos começar lá do começo, né? Como é que começou a sua história com Jesus? Na realidade, eu glorifico ao Senhor, porque desde muito cedo, né, eu fui atraída pela presença do Senhor, né? Então eu nasci num lar cristão, eu sou fruto de um legado de oração da minha avózinha, vó Custódia, e ela foi a minha referência, foi quem minha mãe, ela trabalhava muito, era mãe solo, trabalhava muito, então ela era quem me levava para a igreja, me pegava no meu pé e tal. Então ela foi a minha referência familiar de mulher forte, de mulher cristã, e que eu presenciei muito nas dificuldades, né? Eu nasci e cresci numa comunidade na Zona Oeste. Hoje fala comunidade, mas era uma favela mesmo. E o nome mais bonito. Hoje é. Então, assim, e eu presenciei muitas vezes, assim, como mesmo em meio às dificuldades, ela não reclamava, ela sempre buscava o Senhor. E eu via a prosperidade, sabe? E isso me atraía, não só dela me levar para a igreja, estar na igreja, mas o próprio testemunho dela, né? E na igreja, eu era da Assembleia de Deus, e a qual eu sou muito grata por ter passado por lá. E lá eu tive uma outra referência, que foi a irmã Miriam, ela era líder dos jovens na época, e acabou assumindo as crianças também. Como a gente morava bem, era um beco e tinha muitas crianças que ficavam soltas e essa questão do tráfico e tudo, então o que ela fazia? Ela pegava, conversava com os amigos, pegava alguns valores e ela sempre fazia um culto diferente para as crianças, né? E ela sempre investia nos meus primeiros estudos bíblicos, na época do flanelógrafo, olha isso. Não sei nem o que é isso. Ela me ensinando as histórias, então cada vez mais eu era cativada pelo Senhor. E eu gostei demais do ambiente de estar na igreja, né? E aí eu lembro que eu era criança ainda, e mesmo no grupo de jovens ela permitiu que eu estivesse com eles. E aí ela já me chamou para o grupo de louvor, mesmo com os jovens lá, eu criança, estava eu lá, eu adolescente, estava eu lá com eles.
Então esse ambiente, estar num ambiente de adoração, estar num ambiente de culto, para mim já foi desde o início. Só que assim, até chegar ao meu chamado mesmo, foi uma longa trajetória, né? Isso foi sendo construído na realidade. Sim. Então assim, a minha primeira referência foram essas duas mulheres. E só que depois de um tempo, as minhas primeiras experiências com o Espírito Santo foi na Assembleia, no monte. Eu sempre sempre fui tímida, e aí eu lembro que eu só consegui ser batizada com o Espírito Santo no monte, que eu abracei numa árvore lá, fiquei orando e aí sentindo a presença do Senhor. E eu lembro que lá teve uma primeira profecia que me impactou, eu ainda adolescente. E aí depois, mesmo sem não conhecer muito a Bíblia, depois fui ver que isso, na realidade, foi uma profecia bíblica. E que Deus usou uma irmã e falou pra mim que, olha, que desde o ventre o Senhor tinha me escolhido, né? E isso pra mim chegou como um bálsamo. Por quê? Porque paralelo a essa minha vida, né, de estar na igreja, já de conhecer o Senhor, tinha uma questão da falta do meu pai. Então, eu era muito a minha mãe e minha avó, porque eram as pessoas, né, e essa irmã Miriam e tal, que davam suporte e tal. E isso pra mim foi como um bálsamo. Então assim, foi um bálsamo de paternidade. Nossa, eu tenho que confiar, ele me escolheu desde lá do ventre. Então assim, eu não sou um erro, eu não sou um acaso, né? Então isso, eu lembro que foi dúvidas, né? então assim, foi muito impactante pra mim. Então assim, foi um marco pra mim. A partir daí houveram algumas profecias específicas até chegar a eu entender o meu chamado, a assumir o chamado pastoral, né, que eu fugi um pouquinho. E aí, durante essa trajetória, quando chegou na minha adolescência, depois a gente participar de alguns evangelismos, algumas coisas, tinha essa irmã que escrevia peças teatrais. A gente começou a fazer vários teatros, indo nas igrejas, mas eram teatros para cristãos. E aquilo começou a me incomodar, mesmo adolescente. E tinha uma outra amiga minha, adolescente, que ela tinha um manejo de cenografia, ela criava as coisas, achava legal. Falei, olha, você já pensou se a gente fizesse isso na rua? E aí o que era o evangelismo mais ousado naquela época era o culto ao ar livre, né? E eu lembro que a gente fez um mega culto ao ar livre, todo mundo uniformizadinho, todo mundo lindo e tal. Mas o que aconteceu? O que a gente percebeu? Que o ponto central ali daquele bairro, daquela comunidade, era uma sedinha de futebol, que na realidade era um lugar que eles se encontravam para agendar os jogos deles, mas naquele lugar era um lugar que tinha muitas bebidas e eles bebiam muito, né? Às vezes até se drogavam, jogavam na sinuquinha e tal, e o foco era ali do bairro. E aquilo começou a me incomodar. No culto último, eu lembro que teve um culto de ar livre, a gente bem na frente, eles olhando, eles prestando atenção. Eu falei, é isso, a gente faz tanta coisa, mas e pra esses? Eu de fora, então isso já começou a me incomodar, né? E aí a gente conversa com o pessoal e tudo. Aí a gente, pronto, aconteceu que a gente resolveu que a gente ia fazer um evangelismo mais ousado. E alguns deles começaram, porque alguns estavam morrendo, e um dos líderes de lá, uns que ficavam lá, perguntou para essa pessoa que era líder se a gente podia fazer alguma coisa. Eu fiquei super empolgada, né? Na época já queria, né? Eu falei assim, tipo, vamos fazer cartaz. Eu lembro, nossa, umas coisas, né, bem... Mas tudo bem. A gente fez vários cartazes, tampamos as bebidas, ninguém consumiu nada. E aquilo para nós foi maravilhoso, ver a gente louvando e eles ouvindo, e a palavra sendo ministrada. E aquilo para mim foi demais. Só que... a liderança naquela época era um pouco fechada e achou que a gente foi ousado demais. E isso acabou causando entre eles um certo burburinho e tal. E aí vou pular pra frente. Resumindo, eles acharam que nós fomos inadequados na ação e que nós deveríamos, naquela época, pra gente ceiar, né, pra gente participar da ceia, a gente precisava ir na frente e pedir perdão. Por evangelizar? Por ter feito aquilo, né, e tal, fora dos padrões e tal. E isso me incomodou, e eu sempre fui muito, né, assim, tipo, obedecendo e tal. E aí eu lembro que eu procurei o pastor, líder na época, da região, da regional,
E fui conversar com ele, falei assim, olha, a intenção foi essa, porque né, é uma questão de ousadia, de ampliar, não foi nada pra gente se aparecer, e fui conversar. E nessa conversa ele falou assim, mas isso não é o que é a visão da igreja, você precisa respeitar isso. Então a gente sabe o teu perfil, isso eu já adolescente, mas a gente, tudo bem, não tem problema, você pede perdão na hora da ceia, no culto de ceia, que são mais ou menos uns 250 pessoas, você vai lá, e eu tímida, já pensou? Eu tímida, ela apareceu lá. E eu falei assim, tá, ok, mas eu vou pedir perdão. Aí pronto, aí me deu um nó na cabeça, E aí eu peguei e falei assim, bom, aí eu conversei com ele, falei assim, bom, então pastor, o que eu vou pedir? Já que não está tendo uma concordância, eu vou pedir para que o Senhor me dê a bênção e me dê uma, porque para eu ir para uma outra igreja eu precisava de uma carta. Você pode me dar a carta de recomendação, né? E na realidade essa igreja que eu ia era lá na Zona Oeste. Depois de um tempo eu acabei tendo que vir morar aqui na Zona Sul, porque aí minha mãe já não era mãe solo, ela se reatou com meu pai e a gente veio morar pra cá. E aí eu falei assim, então você me dá uma carta e tudo bem, aí eu procuro uma outra igreja lá, uma assembleia lá e eu continuo. Ele falou assim, não, porque tá fora. E aí, resumindo, ele não me abençoou. E aí eu falei assim, então tá, eu peço desligamento, fiquei triste, minha avó não entendeu muito bem. E aí a partir daquele momento comecei a orar e nós fomos eu acabei indo para uma igreja presbiteriana, que era um pouco diferente. Completamente diferente. Apesar de ser uma presbiteriana renovada, era bem diferente, porque assim, a Assembleia, eu tive um mergulhar do Espírito Santo, né? Essa busca incessante do Espírito Santo, então assim, pra mim eu trago um legado maravilhoso. Aí chegou na presbiteriana, a Bíblia. Os caras nem acreditam Bíblia. Então foi maravilhoso. E deu essa abertura para esse evangelismo mais criativo. E nós fizemos a peça, nós fizemos várias coisas. E aí foi nesse momento em que eu estava lá na presbiteriana que aconteceu o que eu pensei que não ia acontecer. E que tem a ver, que acaba se ligando, né? Como eu estava nessa... muito focada em buscar o Senhor, então desde pequena eu entendi assim, Senhor, eu estou viva por causa de você, eu sou um milagre, então a minha vida vai ser para te servir. Então desde pequena eu tive isso, né? E aí, só que eu lembro que quando eu vim para cá, para a Zona Sul, e eu comecei a ter um certo embate com meu pai e algumas outras coisas, eu ainda estava assimilando o que tinha acontecido. Eu tinha uns 15 anos. Eu tô aqui imaginando a confusão na mente de um adolescente de 15 anos, que tá lá doida pra pregar o evangelho, alcançar vidas e falar igual o pensamento, né? E eles precisam ser alcançados, e eles. De repente você dá de cara com uma igreja que fala, tipo, você tem que pedir perdão pelo que você fez. É complicado, né? Porque você vai, abre a Bíblia e diz por todo mundo pregar o evangelho. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não. Aí você chega lá e, aí... Beleza, vou sair aqui e vou para outra, aí vai para uma igreja completamente diferente. Sim. Aí, continua aí, que eu tô só prestando atenção na confusão. Então, mas aí qual é a questão? Era lá na Zona Oeste, mas eu tive que mudar para a Zona Sul. Então, eu estava na presbiteriana, mas eu ia, poucas vezes, né? Eu não tinha nem bilhete único. Nem existia bilhete único. Então, até chegar lá, 3 conduções, um monte de coisa. E aí, eu comecei a ficar muito tempo em casa. Então, o meu culto era o rádio. Então eu ouvia muito rádio Morada do Sol, AM. Depois quando começou a FM Gospel, pra mim foi o máximo. Eu falei, gente, tipos de música diferentes que falem do amor de Jesus, é isso. Então aí comecei a ir nos shows, até a Renascer é uma figura, assim, é um ícone. Nessa né? época eles estavam estourados. Então eles estavam iniciando com o gospel e trouxe essa questão do evangelismo mesmo, de usar todos os estilos de música. E para quem era assim, muito tradicional, um choque na alma, né? Era demais. E eu comecei a ir sozinha, porque eu estava morando já longe, então não tinha mais meu grupinho e estava indo pouco na igreja. Nesse tempo, depois de um tempo, eu fui entender que o que eu passei ali, e tendo alguns atritos com meu pai, que eu passei por um tempo de depressão, porque eu ficava no escuro um bom tempo, eu não queria levantar, eu ficava só ouvindo
a rádio e tal. E nesse tempo todo, o Senhor ia me ministrando e eu comecei a ter... Eu lembro que uma vez eu estava ouvindo a rádio e eu tive uma experiência espiritual de como se eu tivesse sido atacada, como se eu tivesse levado um tapa. E aquilo foi... Peraí, o que está acontecendo? E isso também já foi me estimulando para essa questão de guerra espiritual, entender o mundo espiritual. E aí, nessa minha jornada, eu indo um pouco para a igreja, no presbiteriana, e eu já aqui na Zona Sul, eu fui num show, veio como eu ouvia muito a rádio, veio um coral dos Estados Unidos, do Bronx. Eu falei, ai gente, sempre amei música, sempre esteve no meio da música, da adoração. Eu falei, olha isso, vai estar aqui no Brasil, vai renascer, eu vou. E fui, né, fui sozinha e tal, como sempre, fui sozinha, não importava se tinha alguém para ir comigo, eu ia, fui. E nesse dia, eu acabei encontrando com o meu atual marido. Encontrei com ele, que ele era irmão de um conhecido nosso, mas eu tava muito focada, que eu não sei porque minha mãe sofreu muito, eu vi muitas pessoas sofrendo, e eu também estava muito focada em servir ao Senhor. Eu não pensava em namorar, eu não tinha essa oração, sabe? Ai, Senhor, porque eu quero casar, porque eu quero ter filhos. Não, Senhor, eu quero te servir. E aí, nesse... de 12 anos, que é a primeira oração delas, né? As jovens de 12 anos na igreja, a primeira oração dela, eu preciso de um marido, um varão. Minha filha, você tem 12 anos. E aí, eu lembro que eu encontrei com o pastor Gilson, né? E faz muitos anos. Mais de 20 anos. Muitos anos. E aí, a partir daí, a gente começou, eu fugi dele, disfarcei, porque eu sempre fui muito tímida, disfarcei, eu fingi que eu não tô aqui, mas aí ele me achou no ponto, e aí conversa vai, conversa vem, depois a gente foi num outro show da Renascer, SOS da Vida, demais, maravilhoso. E aí, entre esses eventos, eu comecei a me interessar por ele. Jesus, de forma alguma, Pai, tire esse sentimento de mim, Senhor, porque isso vai me tirar do foco, eu vou sofrer e tal. E aí depois de um tempo, eu falei, Senhor, não tá acontecendo nada, só tá aumentando. Pai, por favor, tira, Pai, se não for de ti, você tira, só vai ficar porque se realmente for de ti. E aí ele, né, tomou coragem e acabou me pedindo um namoro depois de um tempo. E por que eu tô falando do namoro? Porque parte do meu chamado tem muito a ver com essa conexão que o Senhor permitiu, sabe? Eu sempre amei o Senhor, mas eu nunca fui muito ousada. E em compensação, meu marido é ousadia, pastor Gilson é ousadia, né? Ousadia em pessoa. Então, quando nós começamos a namorar, ele estava em transição, então ele também estava em transição de um ministério, e eu estava em transição de outro ministério, e nós fomos ajudar um ministério numa igreja batista, que tinha lá que não estava muito bem, estava tendo umas mudanças e tudo, e eles abriram espaço para fazer outro evangelismo criativo. E eu lembro que juntos já como namorados, nós fizemos a nossa primeira ação com crianças. E a gente fez uma peça, e ele já com o Geleia antigo, o Palhaço Geleia. O palhaço não, o nome dele é Geleia. Palhaço Geleia, iniciando o Palhaço Geleia. E aí, eu comecei a ajudar, nós fizemos uma peça para criança, e aquilo foi maravilhoso. Gente, eu ganhei força, eu não estou mais sozinha. E ele muito sonhador e tal, e aí nós acabamos que aquela igreja batista se transformou numa renascer. E aí começa a minha caminhada ministerial de uma forma mais séria e objetiva, né? Até aquele momento eu só queria servir, só queria tá ajudando o que precisasse e tal. Mas quando eu cheguei na Renascer, eu fui direcionada, então, tanto a questão da Bíblia, como a servir como líder, a ampliar essa questão e aquela sede, aquela vontade que eu tinha de fazer um evangelismo criativo e de grandes possibilidades. Nossa, aí para mim foi maravilhoso, né? Então, na Renascer, depois de alguns anos, eu fui ungida diaconisa, mas antes de ser ungida diaconisa, o primeiro ministério que me entregaram foi o Ministério Infantil. E eu fui líder do Ministério Infantil aí. Você já era professora nessa época? Não. Aí foi que eu me descobri, né? Então aquilo que era legado, de repente, que foi legado
dessa irmã Miriam e aquilo que ela fazia, eu comecei já a aplicar, né? Então isso fazem mais de 20 anos. Vou falar só mais de 20 anos pra gente não entrar em detalhes. E aí, a partir daí, aí foi a unção de diaconia e nós passamos por vários nós. Se vocês vão ouvir falar muito nós, porque eu e nós, então a gente se mistura. Biblicamente, os dois se tornaram um, né? Então... E assim, a gente acabou passando por quase todos os ministérios, né? Então aquilo que era necessário na igreja, a gente supria. E um dos ministérios que sempre eu estive foi no Ministério de Louvor. O famoso topo tudo por Jesus. Então, Ministério de Louvor e Ministério Infantil. Então, eu sempre esteve andando, independente das questões ministeriais específicas de liderança, sempre Ministério de Louvor e Ministério Infantil esteve junto. Depois de um tempo na Renascer, nós experimentamos, aí já direcionou, saiu um pouquinho dessa questão das crianças. Eu trabalhei um bom tempo, mas existia já umas orientações específicas para o Ministério Infantil na Renascer. Mas a gente começou um trabalho com jovens. E aí começaram os evangelismos criativos já lá na Renascer, né? E aí depois nós ficamos mais ou menos uns quase 7 anos lá. E nesse meio tempo a gente namorou, a gente noivou, e aí? Nada de casar esse tempo todo. E aí foi quando o Senhor nos direcionou que a gente já estava ficando acostumados lá, né? Acostumados aos louvores, acostumados a fazer as funções, a gente já tinha passado por quase todas, então já não era mais, e era longe, e era longe da nossa casa, né? A gente pegava ônibus, a gente demorava, não era no nosso bairro. E o Senhor começou a queimar no nosso coração isso. Mas assim, começou a queimar. E aí, quando nós saímos da Renascer, nós acabamos indo depois de ir para vários ministérios, porque é ruim isso, né? É ruim quando você sai do ministério, você vai ainda orando para ir para outro ministério, e nesse tempo nós fomos para o Pedra Viva. E o Pedra Viva foi algo muito específico, foram uns 2, 3 anos, eu acho. E foi muito específico porque nós fomos orientados para o casamento, né? Então assim, todo aquele ativismo, toda aquela questão, vamos fazer e tal, não sei o que e tal. Não, vocês não vão fazer, vocês vão casar, vocês vão ser ministrados, vocês vão casar. E depois a gente vê essa questão. Mas aí você tem quase 10 anos juntos, né? 8 anos. Foi, a gente hoje casou. nós achei que tinha namorado muito tempo. Você namorou 5 anos, né? 5, confirma, filha, é isso mesmo. Pode parecer que eu tô falando errado. Eu acho que é 6. É 5, pô. Que 6 é 5. 5 anos a gente namorou. Na verdade, a gente namorou 4, noivamos, ficamos um ano noivo e depois a gente casou. Isso. E aí, depois desse tempo, aí nós fomos para o Pedra Viva e nós acabamos nos envolvendo com louvor, né? O forte do Pedra Viva era o louvor. Participamos de cantatas e tal. E aí casamos, eu fiquei grávida, tive meu primeiro filho, Nicolas. Só que chegou um tempo que novamente começou a queimar, né? Eu já estava percebendo, era um lugar longe, a gente estava indo, sim, a gente estava fazendo a obra do Senhor, mas não era só aquilo que o Senhor queria, sabe? Assim, tipo, tava tudo muito... O tempo inteiro. Tipo, né? Então, assim, E aí o Senhor trouxe uma visão, o pastor Gilson, e aí se confirmou algo que eu já estava orando. O Senhor já tinha falado comigo, mas eu falei, não, Senhor, põe em oração, né? Porque Ele que decide, então fala com Ele, fala aí. E aí nós saímos do Pedra Viva, passamos pelo ministério da pastora Valdir, uma grande bênção nas nossas vidas. E até que nós encontramos um pastor que era da Renascer e estava com o Ministério Cristo da Esperança, era de Minas, chegou em São Paulo e veio para o nosso bairro. E quando a gente soube que estava no nosso bairro, a gente conhecia ele, sabia, a gente já tinha feito alguns evangelhos. Falei, olha, é isso, agora é a oportunidade, nosso coração queimou. É no nosso bairro, na nossa comunidade, né? Então, vamos. E aí, nós começamos a crescer a esperança. E qual foi a primeira coisa? O social com as crianças. Voltou o Palhaço Geleia, voltou as ações sociais. Aí, nessa época, o Senhor me deu a minha primeira bolsa na faculdade, estava fazendo administração. Aproveitei tudo, já que Ele me deu. E aí aproveitei as questões da faculdade, consegui doação,
e levamos o melhor para aquela comunidade, sabe, brinquedos de marca, conseguimos, eu lembro que teve uma vez que nós fizemos até, consegui doação até de, na época não se tinha lá, eles não conheciam aquele carrinho de pipoca, carrinho de algodão doce, então a gente conseguiu, né, o de melhor. E a gente começou a perceber que aquilo que o Senhor colocava no nosso coração, mesmo que a gente não tinha condições de quantidade de pessoas e financeira, o Senhor de alguma forma ia. E de lá para cá, depois de um tempo a Cristo Esperança não continuou, o pastor teve a opção de não continuar, nós ficamos um tempo nas casas fazendo culto, até aquele grupo, né, para que eles não saíssem, até eles terem um direcionamento cada um para o seu ministério. E durante esse tempo a pastora Valdira, minha sogra, teve uma visão, procurou o pastor Jesus e falou: olha, esse povo é um povo que vocês têm que guiar. E aí pronto, aí veio de novo, todo, como assim? Eu tô aqui para servir, guiar não, eu tô para servir, vou fazer tudo, mas guiar não. E aí o que aconteceu foi que o Senhor foi confirmando isso, a pastora Valdira nos ajudou a abrir a alugar um salão pequenininho, e aí iniciou a Um por Todos. E eu lembro que até a gente ter um salão, até chegar em alguns meses, até a gente ter mesmo um salão, a gente fazia culto nas casas, né? A gente ia selecionando algumas casas, e eu lembro que teve um domingo que pra mim foi muito impactante. O pastor estava lá ministrando, porque ele fala, ele ministra, ele refala, e eu lembro que aí o Espírito Santo começou a me falar, eu abri uma Bíblia e tinha um pedaço de papel, assim, igual esse riscado que você viu aqui, e eu comecei a anotar, e o Senhor começou a falar assim: eu quero um ministério inclusivo. Aonde? Aí começou a fazer várias perguntas, e eu comecei a ficar: Senhor, e aí? E aí, o que está acontecendo? Aonde estão os cadeirantes? Aonde estão os anões? Quantos anões você conhece nas igrejas por aqui? Aonde estão os surdos? Aonde estão os cegos? Agora eu vou te fazer uma pergunta: aonde estão as crianças especiais? Só tem criança bonitinha na igreja? É verdade. Só faz evento, se a igreja se fecha, faz bons eventos, porque a gente tem que fazer mesmo, tem que festejar com as nossas crianças, sim, fazer o melhor sim com as nossas crianças, sim, mas tipo assim, tá, mas só vai acessar aqueles ali? E os que estão à margem? Jesus veio para os que estavam à margem, né? Ele quebrou tudo, ele veio para servir, ele veio para todos, né? Então aqueles que tipo estavam à margem, não, esse não pode, esse não é adequado, esse é improvável. Então eu tô dentro do improvável, né? Então se Jesus me resgatou, se o Senhor me escolheu, então assim, por que não? Eu não sou melhor, né? E aí, a partir dali começou um desejo, e o ministério foi crescendo. E esse desejo eu compartilhei com o pastor, na hora que nós estávamos fazendo o estatuto e tudo da igreja, uma das coisas que a gente colocou muito como algo principal, o foco social, né? Mas o social amplo. Então assim, é como se a gente fosse pegar como assim, eu estou servindo a Jesus através das artes e do social. Artes engloba música, engloba teatro, pintura, engloba um monte de coisa, né? E o social precisa ter. Jesus sempre serviu, ele sempre deu. Ele já sempre fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos. Exato. Então assim, a base do nosso ministério a base do nosso ministério é essa. E aí foi um misto, né? Então a gente começou a intercalar, começaram as ações sociais com crianças. E aí era bem dentro da comunidade mesmo, então era acesso, e o que a gente achava muito legal é que os pais se divertiam, às vezes até muito mais que as crianças, porque eles não tiveram esse acesso, e a gente estava levando acesso para eles, né? E aí depois de um tempo nós saímos daquele lugar, e mesmo antes de sair daquele lugar, a gente estava naquele lugar, nós fomos para um buffet. Nós alugamos um buffet, por isso que eu te falo, a ousadia vem, o Senhor usa o pastor Gilson com a ousadia, né? Eu sei, será? Ele, não, vamos! Nós alugamos um buffet e a gente montava e desmontava a igreja, o local de culto, todo domingo. Porque a gente alugava só os domingos. E alguns sábados. E um sábado antes, tinha evento, tinha sambão, tinha não sei o que, meu amigo. No mesmo salão? No mesmo salão. Era tipo um salão de festa, né? Nós chegávamos no domingo de manhã para limpar.
tinha de um tudo, que você imaginar, nem vou listar. Então assim, era um esforço, era um trabalho, a gente montava, depois terminava o culto, a gente desmontava. E naquele lugar nós vimos possibilidades maiores de evangelismos, né? E aí lá nós fizemos a Festa do Vermelho para pro bairro. Nunca, nossa, mas Festa do Vermelho, uma balada com Red Drink, vocês estão loucos? Red Drink, igreja. E o que é o Red Drink? O Red Drink era groselha com... Era um drink chique. Groselha com Sprite. Nossa, com outras coisinhas. Não é alcoólico. Não é alcoólico. groselha ia ser bom, hein? Não, mas foi bom, viu? Foi bom. Qualquer dia a gente vai fazer. E foi sucesso. E aí nós começaram deu muitas estratégias e nós fizemos vários cultos e depois de um tempo nós saímos de lá, ficamos um tempo em casa, na nossa casa mesmo, até nós irmos para um salão melhor, que é o lugar que a gente está. Nós somos ainda como um por todos e lá como um por todos o Senhor ampliou essa questão das ações sociais com as crianças. Então, o que eu pensei? Eu sempre lembrava, eu sempre vi aquele papelzinho, eu tenho ele até hoje, né? Toda vez que eu não, Senhor, inclusão. E aí, como a gente está numa comunidade, eu falei, não, social. Tem criança que nem nunca teve festa de aniversário. Então, já que os eventos de outubro das crianças, vamos fazer igual um buffet. Então, eu ia atrás, a gente pegava uma galera, vamos atrás de doação, de patrocínio, tudo não sei o quê. E a gente montava como se fosse um buffet mesmo. Eu falei assim, olha, é isso, gente, é pra vocês, olha, tudo de melhor. Só que só isso, por um bom tempo foi isso, né? E Deus foi dando estratégias também para os jovens, então ia intercalando as crianças, os jovens, as mulheres a gente fez evento umas pelas outras, foi evento no Ibirapuera, no Parque do Ibirapuera, e nós trouxemos especialistas e tal. Então, o que o Senhor sempre trouxe para nós é essa questão de sair da caixinha, sabe assim? Vamos acessar quem não vai para a igreja sempre, que se você convidar não vai, então vamos usar estratégias, né? Então, o Senhor sempre trouxe muitas estratégias para nós. E aí, a última estratégia comum por todos foi... tem uma caixa d'água. Você conhece a caixa d'água? Conheço. Espaço da caixa d'água à noite. E aí? Um bom lugar para ir? Tem tipo uma escadinha alta. Isso, assim, né? exatamente, uma pracinha. Um cheiro de droga, de tudo que você imaginar, tinha ali. Tem ali. Tinha, mas agora... Tem ainda. Tem ainda. E aí o Senhor começou... O pastor estava com um grupo de jovens, passou por lá e aí pronto, o Senhor falou, vamos fazer alguma coisa aqui. E aí, eu tô pulando fases, tá? Então assim, o pastor saberia falar muito mais detalhes, mas eu tô indo. E nós fizemos, o pastor fez a Batalha da Caixa d'Água. Fazer a Batalha da Caixa d'Água foi uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual, porque a gente estava indo no campo do inimigo, né? Então assim, a gente ia... E chegava até meio estranho, porque era tanto cheiro de droga, tanta coisa, que até nos primeiros dias eu levei meus filhos, mas depois meu filho menor eu já comecei a deixar em casa, porque já estava impróprio para ele o ambiente, né? E o que foi incrível, porque a gente não tirou eles de lá, eles estavam tendo batalhas lá, e eles permitiram que a gente agregasse a batalha deles, e a gente começou a ajudar com os instrumentos que tinham. E aí começou a enriquecer a batalha, eles começaram, a gente assistia, e pelo fato de nós estarmos lá, até os palavrões, até as provocações deram uma diminuída. Eles davam uma amenizada. Deram uma... E no final, estrategicamente, a gente levava alguém, um rapper, levava alguém que realmente era ali do mundo deles, né, que tinha um palavreado deles, para levar uma letra e trazer Jesus da forma deles. Só que para nossa surpresa, além dessa questão de guerra espiritual e que a gente, né, precisou de pessoas intercedendo pela gente, a gente em posicionamento, nós sentimos uma certa resistência das igrejas locais. Aí parecia que aquilo, sabe, de novo, aconteceu impróprio. Tipo, aqui Jesus... Isso aí acontece demais. Inclusive, acho que em outubro agora nós fizemos um culto falando sobre gerações. Porque a geração mais nova ela tem a tendência de vir com ideias novas,
ser criativo na hora de pregar evangelho e mudar muita coisa. E o tradicional, ele se choca com isso tudo. E isso acontece o tempo todo. Igual você tá falando isso aí, a gente vê o tempo todo na internet, você abre o Instagram, é guerra. E é guerra de crente dos dois lados. Isso aqui tá errado, isso aqui é isso aqui é aquilo. E a gente vive um tempo de cristãos que eles querem servir a Deus pela força deles. Então eles discutem se tá certo ou tá errado, mas ninguém abre a Bíblia. Aí beleza, aí alguém vai fazer uma coisa nova, você tá falando aí da batalha do rap. Ah, não, isso aí não dá certo, é impróprio, beleza, tá bom, mas o que a Bíblia diz? Porque a gente vê pessoas defendendo igrejas, ministérios, que nasceram há 100 anos atrás, mas esquece que a igreja tem 2000 anos. Quantas coisas não aconteceram antes disso? Eu costumo sempre dizer que Jesus não nasceu no mesmo ano que a gente. A gente tem mania de falar isso, né? Jesus ele é igual a gente, ele se veste igual a gente, e não é assim que funciona. Então, em relação a isso, se servir de consolo para você. Críticas vou ouvir o tempo todo, isso aí é absolutamente normal, mas a gente precisa entender o que a mensagem diz, e Paulo fala, né? Se fazer de fraco para ganhar o fraco, de tudo para com todos, para talvez alcançar alguns. E o limite de tudo isso sempre é o pecado. Se eu precisar pecar para alcançar uma pessoa, isso aí já não dá mais. Mas tirando isso, meu amigo, o que você ser criativo e puder fazer para alcançar uma vida, isso com certeza é válido. E continua contando pra gente. Então, e dessas ações, então, se teve a Batalha da Caixa d'Água, eu acho que uma outra ação que chamou muita atenção e teve uma certa resistência foi o culto na Vila do Chaves. Muito legal, né? E nós montamos o cenário, né? Isso que é incrível, né? Então, Deus dá criatividade, né? O pastor Gil fica lá às madrugadas, lá, tipo, não é isso aqui. Tá, pastor, tá chegando a hora. Não, vai dar certo, tá chegando. E eu lá tentando fazer um planejamento. Não, vai dar certo. Vamos atrás de papelão, vamos atrás de não sei o quê, vamos atrás de tinta. Olha, papelão e tinta na mão daquele ali, olha. Tesoura. E aí ficou exatamente o cenário. E as pessoas foram fantasiadas, né? E aí foi um escândalo. Pelo amor de Deus, que culto é esse? E o pastor que nós convidamos aceitou e entendeu. E trouxe, através dos personagens, acabou trazendo uma ministração e tudo, e foi maravilhoso. Então, assim, foram várias ações que o Senhor trouxe para nós e nós pudemos realizar. Só que existem muitos projetos que ainda não saíram do papel. Existem muitas coisas que o Senhor tem queimado no nosso coração, né? E para fazer. E aí, voltando a essa questão daquele culto que eu falei para você que me impactou, que o Senhor queria, voltando a essa questão ministerial, que o Senhor queria um ministério inclusivo, que não queria só os bonitinhos na igreja, queriam todos. Isso começou a queimar no meu coração, e aí mesmo depois que eu tinha me formado em administração, estava trabalhando na área financeira, o Senhor começou a me queimar, Osana, vai fazer especialização, vai não sei o que e tal, e nada, e dinheiro nunca dava, e aí o tempo passando, e aí chegou um tempo, aí depois eu fui ungida presbítera, aí o pastor foi ungido presbítero, e depois fui ungido pastor mesmo, e eu não vou, continuo aqui presbítera, continuo segurando, não vou e tal, tô aqui só para servir, até que eu fui ungida pastora, e a partir daí, eu falei, Senhor, que temor, Pai, mas eu nem sei falar direito, eu sou tímida, Senhor, mas eu não sei lá, eu não sei lidar, eu não sou o perfil. Então, assim, durante essa caminhada toda dos ministérios, cada ministério, cada situação ajudou a agregar e me fortalecer, a entender o meu chamado verdadeiramente. Desde pequena eu queria servir ao Senhor, mas até entender e chegar ao pastorado, eu lutei muito, porque eu tive que passar por questões pessoais, por exemplo, do meu pai, entender a paternidade do Senhor antes da restauração do meu pai. Durante esse tempo, o Senhor restaurou meu pai, né? Então, assim, o Senhor libertou meu pai das bebidas. Hoje ele é pastor Raimundo, que eu amo, um beijo. Depois dos 24, eu casei com 24. Estou usando calculadora. Eu lembro que com 24, 25 anos, eu acho, eu fui olhar dentro dos olhos do meu pai e falar, eu te amo pra ele.
Então olha o processo, eu era cristã esse tempo todo, então estava acontecendo alguma coisa dentro de mim. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente se incomoda com algumas pessoas que se levantam contra alguma coisa que é diferente nos ministérios, mas eu precisei ser curada de religiosidade. Quantas vezes o pastor chegou, vamos fazer isso? Eu disse, você tá louco? Eu fui a primeira, que é isso? Imagina, isso vai, não sei o que. E aí o Senhor começou a trabalhar essa questão de religiosidade. E o Senhor começou a trabalhar até no aceitar o pastorado. Eu falei assim, eu não sou o perfil. Olha aí, olha lá, eu não falo como geralmente são as minhas referências atuais, eu não sou o perfil. E aí o Senhor começou a quebrar isso, me sarando em tantas situações pessoais, até eu aceitar realmente pastorado. E aí, depois que eu aceitei, né, então é isso, Senhor. Estamos aí, o Senhor capacitando. Religiosidade é o câncer da igreja, é o câncer da igreja. Eu vou colocar lá na minha bio do Instagram, a religiosidade é o câncer da igreja. Foi a religião que matou Jesus, é a religião que atrapalha, ela se opõe a Deus. Sim. A religião se opõe a Deus. Deus quer fazer uma transformação, uma mudança, e a gente, em nome da religião, a gente fala, não, sim, isso aí não dá, e a gente quer ensinar a Deus. Ó, é nesse padrão aqui e não vai. Por isso que o evangelismo criativo, eu tenho a certeza que é uma ferramenta de Deus para os nossos tempos. Por quê? O mundo não quer saber mais da igreja. Ele olha com maus olhos para a igreja. Sim. E esse padrão que o mundo conhece deu certo por muito tempo, e glória a Deus por isso, foi a estratégia da época que funcionou, sim, glória a Deus por isso, mas as coisas mudam. As coisas mudam. O que não muda é a palavra de Deus, que é eterna, sim, mas as estratégias mudam o tempo todo. Então, se a gente entender isso e aplicar essas estratégias com a luz de Deus, nós seremos luz no mundo. Porque não adianta você ser luz onde está tudo claro. Você tem que ser luz onde está escuro, onde tem trevas, lá que faz diferença, lá que onde a luz de Deus chega, clareia tudo. E isso é difícil para a religião. Então nós temos que lutar contra nós mesmos e até por nós, porque igual hoje a gente está criando estratégias novas. Daqui a 20, 30 anos já era, mas será que a gente vai estar apegado a essa mesma estratégia? É um risco que a gente corre. Então, se a gente não tiver essa consciência, daqui a 20 anos nós está cometendo o mesmo erro que as pessoas estão cometendo. É isso mesmo. E a gente transforma a nossa cabeça, o ser humano, ele é muito falho nessa parte. A gente precisa entender que Deus, ele é o Deus das nações. Ele é a multiforme graça de Deus. Sim, age de várias formas, né? E aí o Senhor queimando isso, depois de um tempo, depois de eu estar Deus já ter atuado na área administrativa e tudo, surgiu para mim uma oportunidade, mais um presente, mais uma bolsa para fazer pedagogia. E aí fiz pedagogia. E quando eu estava fazendo pedagogia, aquela palavra ia queimando no meu coração. Ia queimando, olha só. E aí começou a estudar sobre os especiais e tudo, e eu comecei a estagiar, época de estágio. Os meus 2 anos de estágio, eu tinha a opção deles me mandarem, eu não tinha como escolher, eles que encaminhavam, a prefeitura que encaminhava. Ou eu ia para a parte só de alfabetização, ou eu ia para a parte das crianças especiais. Para onde me mandaram? Coisas do Senhor, né? Fiquei 2 anos estagiando com crianças especiais, tanto na educação infantil como no ensino fundamental. E cada especialidade, sabe? Cada patologia que para mim foi um desafio, cada uma delas, né? Então, o síndrome de Down, o autista em seus vários graus, presenciar as mãezinhas, ver o lado das mãezinhas, ver o lado dos educadores, dos professores, dos auxiliares, entender como que funcionava. E nesse meio tempo, na faculdade, quando eu já estava quase terminando, eu participei do Descende. Eu fui no Descende. Aí é top, hein? Fui com meu filho e alguns jovens. O pastor precisou ficou com o Danilo em casa e ficou acompanhando online. Mas eu fiz questão, porque eu sou chamada a atenção, porque às vezes parece que eu sou jovenzinha, que quero estar no meio, no meio dos jovenzinhos. E eu fui com a galera. Falei, não, vamos, a gente imagina, Descende, vamos ver como que vamos lá. O que foi aquilo, Brasil? Você foi naquele no Allianz Parque? Que foi nos 3 estados ao mesmo tempo lá? Mas o que foi aquilo? Pesado.
Gente, chegou uma hora que a gente falou assim, eu não aguento mais a tua presença, eu não aguento ficar em pé, eu não aguento mais, é tanta unção, é tanta presença do Senhor. E as palavras, e cada um que vinha trazer uma palavra, uma orientação, um especialista, tudo começava a queimar o meu coração e a se confirmar aquilo da questão da inclusão que o Senhor tinha falado. E havia uma divisão, teve um momento que eles falaram assim, olha, nós vamos orar agora por pessoas e você vai se definir aonde é que você quer que o Senhor te use, que o Senhor te envie, quais áreas você quer que o Senhor te envie. Óbvio, primeiro eu coloquei as escolas, eu quero ir para as escolas, eu quero ir para as crianças, eu quero ir para os... E eles falaram muito sobre essa questão de que daqui a um tempo haverá muitas crianças órfãs. E a igreja vai estar preparada? A igreja está se preparando para isso? A igreja está se preparando para as viúvas? A igreja está se preparando para realmente ir restaurar uma prostituta, um viciado? Nós, eu vou te falar uma fragilidade nossa como ministério, algo que a gente tem orado e pedido para o Senhor ajudadores. Quando nós estávamos fazendo a questão da batalha da caixa d'água, teve gente para ajudar, teve gente que quis sair das drogas. Mas não era só simplesmente pegar o cara e mandar para uma casa de recuperação, que até que a gente conseguiu, né? As casas de recuperações até mais ou menos, porque até algumas, infelizmente, não conseguem manter um padrão mesmo. Até pode começar de um jeito, mas não consegue manter um padrão. E precisava de psicólogo para a família, precisava de psicólogo, precisava de um aparato, precisava capacitar ele para voltar para o mercado de trabalho. Tinha uns que já tinham perdido até o documento e tal, não sei o quê. Então, existem algumas coisas que nós, como social, a gente já faz. Então, eu mesmo já faço aquela questão, tá sem trabalhar? Traz aqui, faça seu currículo, pera aí que eu já estou nos grupos, tem uns contatos de RH, vou mandar. Então, assim, a gente já faz esse trabalho de primeiro emprego, de orientar, a gente já faz esse trabalho. Mas ainda é pouco, tem muita coisa para a Igreja de Cristo fazer. Muita. Tem muito lugar para a gente acessar, tem muitas coisas, assim, nas próprias artes. A internet é uma grande bênção, mas também tem sido um lugar que, se a gente não se posicionar e se a gente não tiver em cada área, não tiver um representante, uma pessoa séria, sabe mesmo, que é adorador mesmo, né? Porque a adoração, quando a gente fala de questão de adoração, as pessoas ligam muito a questão da música, muito do louvor. Não, eu adoro com a minha arte, eu adoro com a minha profissão, é um estilo de vida, é o jeito que eu falo, é o jeito que eu trato as pessoas. E aí, voltando à pedagogia, porque senão eu vou sair, o Senhor acabou me preparando para essa questão dos especiais. E nós, como igreja, eu falei assim, agora sim, pode vir, todos os especiais. E assim, até a igreja a gente adaptou, colocou rampa, pode vir os cadeirantes. Então a gente já tem se preparado para isso, né? A gente sabe que é um tempo que o Senhor está preparando e está enviando. E eu glorifico o Senhor, porque a gente ainda está nesse processo, até onde o Senhor quer, né? E eu glorifico o Senhor porque o Senhor tem nos dado essa visão. E eu, como pedagoga, assim que eu me formei, o Senhor já, pela misericórdia dele, já abriu uma porta de emprego para mim, porque eu sou improvável em várias questões, né? Porque, tipo, eu fui fazer pedagogia com 43 anos, com 42 anos. Onde você vai arrumar emprego? Arruma. Né? Então, assim... Contrato de um monte de pedagogo. E aí logo o Senhor me abriu a porta e eu agora sou professora numa creche de educação infantil. E como eu tenho exercido o ministério de Cristo ali. Não tem como você separar. Não, eu estou indo trabalhar, então não vou pensar no envio, no reino, não tem como. Claro, a gente tem que saber separar. Eu estou ali professora, não estou ali pastora. Mas o tratar, o orar, o acompanhar, cada história que você vê, você entender o que acontece nessa questão dos educadores, o ambiente, aquilo que tem sido passado para as nossas crianças, e a gente amplia essa questão do que orar, do que a igreja tem que orar. Então, assim, eu glorifico ao Senhor porque o Senhor tem expandido o nosso olhar para outros lugares que de repente há muitos anos atrás a gente não olhava. E até porque Satanás tem batido forte nas crianças, né? Principalmente nas creches, né? Ideologias, livros, tudo quanto é coisa aí, de vários e vários jeitos, para moldar a mente da criancinha ali que está aprendendo agora. Sim, a alteração do currículo,
o currículo da cidade, as normativas, os documentos pedagógicos, eles estão todos assim, muitos estão sendo alterados e adaptados, coisas que você tinha na escola, hoje já não se pode mais, já não, não pode isso, não pode aquilo, agora isso aqui pode, isso aqui não. Então, o Senhor precisa, as pessoas elas precisam acordar, sabe? Uma das coisas que eu ministro muito, e eu glorifico ao Senhor pelo povo que a gente tem na Povo do Reino, porque nessa questão dos evangelismos criativos e focados nos jovens e nas crianças, nossa igreja tem, não que não tem pessoas de todas as idades, mas a grande maioria são jovens. E eu glorifico ao Senhor porque nós temos estimulados e orientado eles tanto a buscar a presença do Senhor, buscar o conhecimento bíblico, ministerial, e se doar e fazer o seu melhor, mas também a estudar, a fazer uma faculdade, a se especializar, a ser um bom profissional, a levar Cristo aonde eles escolheram, porque é isso, né? Então, assim, Daniel é uma referência para nós, muito boa, uma opção de excelência, né? Então, quem era Daniel e a situação que ele ficou, mas ele tinha uma vida de oração, ele era um cara disciplinado, que fazia muito bem, trabalhava, estudava, tinha tempo para o Senhor e foi honrado, colocado num lugar. Homem muito amado. Gente. E inclusive, semana passada a gente gravou com a Júlia, que ela é nutricionista. Uhum. A gente estava falando sobre isso, né? Sobre honrar a Deus e levar Jesus em todas as profissões, inclusive através da nutrição. Falamos de jejum. E a gente está entendendo de Deus que Deus está colocando o seu certo nas cabeças da sociedade. Na ponta lá, nas profissões, professor, advogado, nutricionista. Tem que ter cristão ali. Porque todas as decisões do mundo, tudo passa por lá. Sim. Então se a gente não tem um braço ali, o que acontece? Então às vezes a gente se prende muito, eu quero servir a Jesus, eu vou parar tudo e vou viver só dentro da igreja. Às vezes a sua profissão faz parte do seu propósito. Sim. Às vezes o lugar que você está é justamente onde Deus quer que você esteja. E a gente tem caminhado para isso. Eu escutando você falando aqui, todo esse preparo, tudo isso, eu creio que Deus está nos capacitando para algo que nós cremos que Ele vai derramar sobre nós, que é o que a gente pede há tempo, que é um poder do Espírito Santo, um derramar do Espírito Santo, um avivamento no Brasil. Para que isso aconteça, nós precisamos estar preparados e com a cabeça no lugar certo, que é no reino de Deus. Então, tudo tem que agregar. E eu olhando você falar aqui, quando eu falar, você acabou de ser incendiado pelo amor de Jesus, vai fazer muito sentido para você. Porque essa chama que a gente fala o tempo todo, de pregar o evangelho, de criar situações, criar coisas, é um coração que os discípulos tinham, cara. É um coração que eles tinham. A gente lê a Bíblia, a gente lê Atos, a única coisa que eles queriam fazer era pregar o evangelho. 100%. Paulo, cara, ele teve um encontro com Jesus. Ele falou, isso aqui é extraordinário demais para mim, eu preciso passar. E com a inteligência que ele tinha, que não era pouca, e na época que ele tinha, ele simplesmente plantou igrejas em pontos estratégicos, onde pessoas passariam e levariam para o mundo. E o resto é história, olha a gente aqui. Então, estratégias são de Deus, cara. Estratégias são de Deus, se elas forem direcionadas pela própria palavra dele. E isso é maravilhoso demais, cara. Eu estou ansioso porque Deus ainda vai fazer. E já faz, né, no nosso meio, né? Já, com certeza. E você falou essa questão de avivamento, as pessoas veem o avivamento só, vai ter mais poder de Deus, vou falar mais em línguas, vão sentir mais a presença do Senhor, mas as pessoas vão ser curadas. Mas haverá, junto com o avivamento, de transformação social. Almas se rendendo. Você entendeu? Porque assim, se eu estou cheia do Senhor, eu estou cheia do amor do Senhor. Então o que eu vou dar? Amor do Senhor. Exatamente. Se eu estou cheia do Senhor, eu estou cheia da graça do Senhor. Então eu vou ser mais ousado. E eu não tenho como simplesmente falar de Jesus sem ver alguém precisando de alguma coisa e não ajudar. Então junto com o avivamento vem transformação social. Amor por vidas, né? Então assim, e a gente precisa se preparar. A Igreja de Cristo precisa se preparar, né? Eu a cada emprego, desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre entendi assim, Senhor, cada emprego que eu passo, cada lugar que eu passo, eu sei que vai existir um período. E se o Senhor me colocar naquele lugar, é porque o Senhor quer acessar alguém. O Senhor vai acessar alguém. Enquanto não acessar, eu não fizer tudo aquilo que eu preciso ministrar através do meu sorriso, do meu bom dia, de uma brincadeira, do meu aconchego, do seja ajuda,
eu vou acessar e essas pessoas vão pedir, porque em todos os lugares que eu passei, as pessoas sempre acabam depois, ora por mim, por tal coisa. Aí é o gancho. É a deixa. Olha, aí que olha, você vai ver, Deus vai agir. Então, cada lugar. Então, assim, o nosso ministério, ele não é separado, é a nossa vida, é um estilo de vida. Né? É um estilo de vida de adoração, de servir. E é algo que o Senhor tem agido muito na minha vida. E eu peço para Ele nunca permitir que o Espírito Santo dele se afaste de mim, que a alegria dele esteja sempre presente, sabe? E é louco, porque toda vez que a gente se posiciona, não é fácil essa questão de pastorado, você se posicionar como liderança, porque junto com a sua caminhada, você vai receber outros ataques, né? Então, de repente, você me vê eu falando tudo isso e sorrindo e tal, mas nessa caminhada toda, passei lá na adolescência por depressão, mas para muitos passou como uma frescura, porque não sentiam o entendimento. Há poucos anos eu passei de novo por crise de ansiedade. Meu irmão, pensa para mim como foi difícil como pastor assumir para a igreja que eu estava tendo isso. Como que pode? Uma pastora que acabou de pegar malandez ansiosa pelo dia de amanhã, está com crise de ansiedade. Então, assim, nós somos confrontados o tempo inteiro, né? E quando eu abri essa fragilidade, outras pessoas foram acessadas e que estavam com vergonha. E eu falei assim, bom, a gente vai ser curado junto, a gente vai ser liberto junto, a alegria do Senhor é a nossa força junto, e é isso. E esse tempo todo, todas essas histórias, essas transformações, só nos fez de lutas e de dificuldades, só nos fez sonhar mais sonhos, né? O último sonho aí, que foi pro papel, e tenho muitos outros que vão aí, em nome de Jesus, vão sair, que saíram do papel, não que foi pro papel, foi o Reino Feliz. A Ana até falou que viu a nossa última ação com as crianças, agora em outubro. E lembra que eu falei pra você que o que a gente tinha naquele momento, a gente fazia como se fosse um buffet e acessava as crianças ali. Só que o pastor falou assim, não, a gente vai pra rua. O que é? Teve uma festa que a gente fez, a gente tava lindo, tava demais, mas veio pouca criança e falou assim, não, cadê as crianças? Cadê as crianças? E aí, na pandemia, como a gente não podia fazer aglomeração, o que a gente fez? A gente arrecadou, fizemos a sacola, não era mais saquinho, virou sacola com presente, com brinquedo, com brinde, com livro evangelístico, porque tem que ter a palavra ali junto para colorir e tal. E nós fomos lá nós distribuímos para algumas crianças que a gente conhecia, que a gente foi nas casas ali da comunidade perto da gente, e levamos mais da metade para crianças moradoras de rua, lá na Praça Princesa Isabel. Nossa, que cena. Senhor. E eu fiz questão de levar meu filho. Eu falei, você vai comigo, para você ver, para você... O pequenininho. Eu falei, vai comigo. E como foi maravilhoso. E aí depois disso a gente não conseguiu mais ficar fazendo nada, quase nada na igreja, das ações sociais. A partir daí, quando acabou a pandemia, o pastor falou assim, vamos para a comunidade, para o meio da comunidade. Vamos para a rua. E a gente agora, não dá só para ir lá com sacolinha, com negocinho, só vamos cantar e não sei o que, umas bexiguinhas, não. Vamos com teatro, vamos com uma intervenção cultural, vamos levar acesso à cultura, né? Vamos até para a gente conseguir ajudadores, acesso à cultura, à estrutura, o que for. Vamos, aquilo que a gente sabe fazer, o Senhor vai honrar, o Senhor, beleza, ele vem com as ideias, eu vou ralando, indo atrás, e o Senhor manda, e o Senhor honra. E aí, agora a última foi a questão, né, da trupe aí do Reino Feliz, então, como uma companhia de teatro do Reino Feliz. Antes era só o Geleia, agora eu virei palhaça Nana, também virei palhaça, além de professora, palhaça, pastora, tudo agora. Um pouco professora e jogador de futebol. E junto veio também outras pessoas para agregar ao Reino Feliz, né? E o que eu amo demais e que eu sou muito grata ao Senhor é que meus filhos estão juntos. Uma oração que eu sempre faço, Senhor, eu não quero que meus filhos estejam na igreja só porque eu sou a pastora. Eu quero que o coração deles queime por você. Eu quero que eu seja a referência. Nós oramos muito por isso e a gente clama muito ao Senhor por isso, que nós sejamos referência para os nossos filhos, a partir da nossa casa, nossa igreja, a partir da nossa casa. E vê-los, na última ação, vê-los, eles como palhaço, eles cantando, eles se emocionando, eles orando por crianças, eles vendo, eles participando. Eu falei, Senhor, é isso, tá aí um legado aí que eu quero expandir e muito mais a tua alegria.
E é isso que o Senhor tem feito. Nós temos muitos projetos ainda para colocar em prática nessa questão social. Nós temos, mas eu sei que o Senhor está preparando já um local maior. Nós já temos visto estratégias melhores, uma ONG em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor só está nos preparando para o maior, porque é isso que a gente quer acessar todos, através da arte, da cultura, da música. Jesus, 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 alegria, é isso. É isso. Quer comendo, quer bebendo, faz tudo para a glória de Deus. É isso aí. Obrigado, Osana, por compartilhar com a gente essa história. Foi todo meu. Muito bom, muito feliz em ver pessoas com o coração ardendo por Jesus. Amém. É igual a gente olha para esse coração aqui, É isso aí. É um coração ardendo por evangelismo, por missões, por alcançar vidas, não só ao redor do mundo, mas Missões urbanas, mas dentro da nossa própria quebrada, dentro do nosso próprio bairro. Tem pessoas ali querendo ouvir o evangelho e a gente precisa estar pronto para alcançar vidas. E o próprio nome igreja, eclésia, é chamados para fora, né? Então a gente precisa ir atrás, a gente precisa sair, a gente precisa praticar o nosso próprio nome. Então essa é a igreja primitiva, essa é a doutrina dos apóstolos, é um coração incendiado, um coração queimando, e é o que a gente busca o tempo todo. Então que Deus abençoe vocês, abençoe o ministério de vocês, envie muitas almas, vidas, e mais fome por Deus, né? Porque é o que Deus responde, é isso, fome por Ele. Não tem eloquência, o que ele responde é fome e sede pela presença dele, ele ama isso. Então é isso, que Deus abençoe vocês, pastor Gilson, e amém. E você que chegou até aqui, você acabou de ser incendiado pelo amor de Jesus, você não vai embora sem curtir esse vídeo. E eu creio que esse episódio aqui fez seu coração queimar, você se apaixonar ainda mais por Jesus. E acho que se você já é velho nesse canal aqui, você está entendendo agora o que a gente quer dizer com um coração incendiado pelo amor de Jesus. Um abraço e até a próxima.